Como é que um verdadeiro desastre num salão de beleza acaba virando um processo de mais de 70 mil reais? A resposta está num único documento, que é crucial para começar tudo no nosso sistema de justiça. Vamos mergulhar em como ele funciona. Bom, para entender isso, vamos conhecer a Ana. A vida dela está prestes a virar de cabeça para baixo. Imagina a cena. Ela está em São Paulo, pronta para o casamento da filha, um dos dias mais importantes da vida dela. Ela vai a um salão super conhecido para um tratamento capilar, mas o que tinha tudo para ser um momento feliz se transforma num pesadelo. A aplicação errada de uma tintura de cabelo causa uma reação alérgica gravíssima. O resultado é devastador. A Ana não só perde o casamento da filha, como também um trabalho, um contrato de fotografia que valia 50 mil reais. Tudo por causa das sequelas. E aí fica a pergunta: como se luta contra isso? Como essa dor e todo esse prejuízo se transformam numa ação judicial de verdade? A resposta, a chave, que literalmente abre as portas do tribunal, é um documento com um nome bem específico: a petição inicial. É o primeiro passo e, olha, talvez seja o mais importante de toda a jornada na Justiça. Pensa na petição inicial como se fosse o manual de instruções do caso, entregue direto para o juiz. É a primeira vez que o tribunal vai ouvir a história, por isso ela tem que ser impecavelmente clara. Tem que detalhar quem são as partes, o que aconteceu, porque aquilo é ilegal e, o mais importante, o que se está pedindo como reparação. Mas calma lá. Antes mesmo de começar a escrever essa história, o advogado da Ana tem um primeiro grande desafio. Não dá para simplesmente protocolar o processo em qualquer lugar. É preciso definir o tribunal certo, um conceito jurídico que a gente chama de competência. E aí surge o dilema. O problema todo aconteceu em São Paulo, onde fica o salão. Só que a Ana mora em Manaus. E agora? Onde o processo deve correr? E olha, isso não é um detalhe bobo não. Escolher o lugar errado pode simplesmente anular o processo inteiro lá na frente. A regra geral, lá no Código de Processo Civil, diz que a ação tem que ser onde o réu está, ou seja, em São Paulo. Mas, como a gente vai ver, o direito é cheio de nuances. E aqui, uma exceção poderosa muda o jogo todo. Como o caso da Ana é uma relação de consumo, ela está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. E a lei é muito clara. A ação pode sim ser proposta onde o consumidor mora. Isso significa que a Ana pode processar o salão lá de Manaus mesmo. Ok, com o tribunal certo definido, a próxima fase é construir a narrativa. A petição não é só uma lista de reclamações, não, é uma história bem estruturada, com começo, meio e uma conclusão jurídica. A lei exige essa estrutura, sabe? Primeiro, a qualificação das partes, que é basicamente apresentar quem é quem na história. Depois vêm os factos e fundamentos jurídicos, que é o coração de tudo. E por fim, o pedido, onde se diz exatamente o que se quer. A lei organiza essa narrativa de um jeito bem lógico, que os advogados chamam de causa de pedir. Começa com a relação. Ana contratou o salão. Simples. Depois, a causa. O salão aplicou o produto de forma errada. E isso leva direto à consequência jurídica. Pela lei do consumidor, o salão é responsável e tem que indenizar. É uma sequência lógica: relação, causa e consequência. E agora a gente chega no clímax da petição inicial. Depois de definir o lugar, as partes e contar a história, chegou a hora de fazer o pedido. Essa é a parte que diz ao juiz, em termos bem práticos e financeiros, o que se quer com esse processo. Então, a que valor chegam todos os danos da Ana? O pedido total é de 71.500 reais. Mas de onde vem esse número? Não é um chute, de jeito nenhum. Esse valor é calculado nos mínimos detalhes e dividido em categorias. Primeiro, os danos emergentes, que são os custos diretos na lata, despesa de hospital, o que ela pagou no salão. Depois, os lucros cessentes, que é basicamente o dinheiro que a Ana deixou de ganhar, ou seja, aquele contrato de 50 mil reais. E por fim, os danos morais, uma compensação pelo sofrimento, pela humilhação de perder o casamento da filha. E aqui tem um ponto crucial: precisão. A lei exige que o pedido seja certo e determinado. Não dá para chegar e pedir uma indenização justa. Cada item, incluindo os danos morais, precisa ser quantificado, ter um valor. Isso dá clareza e seriedade para todo o processo. Estamos quase lá. A história foi contada, os pedidos foram feitos, agora é hora de cuidar dos últimos detalhes formais que transformam esse documento num processo de verdade. Toda petição inicial precisa ter um valor da causa. Basicamente, é a soma de tudo que se está pedindo em dinheiro. No caso da Ana, os 71.500. E esse número não é só uma formalidade, não. É ele que vai ser usado para calcular as custas do processo e até influenciar o andamento do caso.
Em seguida vem a parte das provas. É aqui que o advogado da Ana diz para o tribunal como ele pretende provar tudo o que está contando. Vai usar os recibos do hospital, o contrato cancelado, talvez chamar testemunhas e, quem sabe, pedir uma perícia para analisar os danos. E por último, o pedido de citação. Esse é o passo que torna o processo oficial para outra parte. É o pedido para que o tribunal notifique o salão e diga: olha, vocês estão sendo processados e agora têm um prazo para se defenderem. Sem isso, o processo não anda. E pronto, com isso, todos os elementos se encaixam. Aquilo que era só uma experiência horrível para a Ana, agora foi traduzido para a linguagem do direito, tudo estruturado e formalizado. O documento, então, é protocolado no sistema do tribunal. A partir desse exato momento, ele deixa de ser só uma história e se torna um processo judicial oficial. As engrenagens da justiça começam a girar, tudo por causa dessa peça fundamental. Então, a grande lição é esta. A petição inicial é muito mais que burocracia. Ela é o projeto da casa inteira. É a fundação sobre a qual todos os argumentos, provas e decisões vão ser construídos. Se essa base for fraca, o caso todo pode desmoronar. Isso nos leva a uma última reflexão. O que é mais importante para uma petição inicial dar certo? É o domínio técnico da lei com todos os artigos e regras? Ou é a habilidade de transformar os fatos numa história humana, convincente, que converse com o juiz? Pois é, talvez a verdadeira arte esteja justamente em equilibrar essas duas coisas.